Então vamos lá, Paulo? Vamos sim. Então, é com grande satisfação que nós vamos hoje ter a presença da professora Lígia Fonseca Ferreira, que é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que é bacharel em letras pela USP, fez o seu mestrado e seu doutorado na França, né, sendo que o doutorado foi na então Universidade de Paris 3, né, Sorbonne Nouvelle, com uma tese que aborda de forma pioneira, né, a vida e a obra do Luiz Gama, né, escritor, abolicionista, figura tão importante na história do Brasil, na história do abolicionismo no Brasil, né? Então, a Lígia, ela, a partir do seu doutorado, ela se tornou na principal especialista, né, sobre a obra do Luiz Gama, com uma grande produção a esse respeito, fez pós-doutorado, participa de vários grupos de pesquisa, tanto no Brasil como na França, onde também foi professora convidada, né, na École Normale Supérieure, no Institut de Texte et Manuscrit Moderno. Então, acho que tem também uma série de prêmios, de homenagens, mas eu acho que o que interessa aqui para nós, nesse momento, é ouvir a Lígia, agradecendo mais uma vez a sua participação. Então, muito obrigado, Lígia, e eu passo a palavra a você. Então, muito obrigada, querido Paulo, meu querido amigo, que está agora aí também, né, presente nessa universidade que é tão importante para mim, Paris 3, e eu queria, então, começar saudando a todas e a todos que estão assistindo na França, também aqui no Brasil, e meus principais agradecimentos vão aos organizadores deste ciclo, aos membros do CRIMIC, do CREPAL, do Centro Roland Monnier, na pessoa do professor Michel Riodel, que amavelmente me fez o convite ano passado para estar aqui hoje com vocês. E normalmente eu estaria, né, presencialmente, não fora esta pandemia que tem causado, enfim, além da impossibilidade dos encontros, no caso do Brasil, uma grande, digamos assim, détresse, uma grande agonia para todos nós, a cada dia. Mas, enfim, eu gostaria também de agradecer a presença de todas e de todos vocês que estão nos assistindo, aqui na França e no Brasil, especialmente aos doutorandos, doutorandas, mestrandos de Paris 3 e de Paris 4, essa situação que é uma vivência, né, uma experiência que eu mesma tive, porque eu fiz meu doutorado, como o Paulo falou, aí em Paris 3, e no dia 5 de junho desse ano, vai fazer 20 anos que eu defendi a minha tese sobre a vida e obra de Luiz Gama, sob orientação do meu querido e saudoso professor Jorge Boisvert, um grande lusitanista e também uma pessoa apaixonada pelo Brasil e que também se apaixonou pelo Luiz Gama quando eu apresentei o tema para ele. E foi assim que eu comecei a minha grande aventura com essa figura emblemática, Luiz Gama, àquela altura mal conhecido, né, nesses anos passados, como eu disse a vocês. E a minha tese deve ter sido, acredito eu, aí em Paris 3, uma das primeiras a se debruçar sobre um autor negro e que tem um papel fundador no campo da literatura e da política, e é um dos mais notáveis e originais pensadores negros do século XIX, e eu não diria hoje só do Brasil, mas do mundo afro-diaspórico. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade, que muito me honra, de poder, pela primeira vez, né, de conversar com os pesquisadores dos centros de pesquisa, aí, de Paris 3 e Paris 4, e falar, sobretudo, apresentar meu último livro, Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama, na imprensa de São Paulo, do Rio de Janeiro, que saiu ano passado pelas edições do SESC. E eu considero que esse é mais um desdobramento, né, de pesquisas feitas para a tese, tantos anos depois, e de propósito, e com o propósito de resgatar a obra de Luiz Gama,
que eu tenho tido aos poucos a felicidade de concretizar. Então, eu gostaria de evocar alguns brevíssimos dados biográficos aqui sobre Luiz Gama, antes de abordar com vocês os caminhos da investigação que me permitiram chegar aos escritos jornalísticos de um fino escritor, de um instigante pensador, de um habilíssimo comunicador e ativista, enfim, de um indivíduo que cumpriu um destino improvável para um homem negro, para um ex-escravizado no Brasil monárquico, escravocrata, e que nos deixou, através dos seus escritos, que são, ao meu ver, o seu principal legado, a despeito da sua fabulosa história de vida, essas lições de resistência que ecoam ainda nos dias de hoje. Então, eu vou começar, se vocês me permitirem. Gostaria de saudar, então, agora a professora Laura. Laura, grande abraço para você. Eu vou subir uma apresentação, pode ser? Porque eu vou ter que me apoiar aqui num PowerPoint. Qualquer problema, por favor, vocês me avisem. Okay? Já está autorizada. Já estou autorizada? Tá ok, obrigada. Tá, eu coloquei em tela cheia, tudo bem? Todos estão vendo? Então, esse aqui era apenas o meu link de abertura. E eu queria, então... Não, desculpe, eu estou fazendo uma pequena confusão aqui. Eu vou parar. Isso aqui vai entrar depois. Desculpe. Eu vou continuar olhando uma outra coisa. Vou chegar um pouquinho depois. Então, rapidamente, antes de eu projetar aquelas telas, eu vou falar com muita brevidade sobre o Luiz Gama, apresentando alguns dados biográficos. Só um instantinho, por favor. Luiz Gama, que no ano passado completou 190 anos, ele nasceu em 21 de junho de 1830 e faleceu em São Paulo em 24 de agosto de 1882. Nós vamos falar do único intelectual e ativista negro do século XIX, autodidata, do único a ter vivido a escravidão por 8 anos, embora tenha nascido livre. Nós vamos falar também de um pioneiro no campo da literatura brasileira, no campo da política, através da sua participação no abolicionismo, na campanha republicana, nos direitos humanos, e vamos também, ele que foi o primeiro abolicionista negro, eu vou dizer, depois nós vamos ver por que ele foi o primeiro abolicionista negro que criou estratégias infalíveis para libertar pessoas ilegalmente escravizadas, como já dizia, o que fazia parte do seu vocabulário. E ele também foi um pioneiro no campo do pensamento jurídico, no qual ele vai introduzir uma perspectiva baseada na sua experiência, não só como um homem negro, mas como um ex-escravizado, como uma pessoa também de origem africana, ele que era filho de uma africana, nós vamos ver. Foi um pioneiro na educação e, sobretudo, que é o aspecto que nós vamos mostrar aqui hoje, um pioneiro no campo da imprensa. O Luiz Gama nasceu, então, em 1830, né, filho de uma africana livre, Luísa Maim, nasceu no dia 21 de junho, aliás, 21 de junho é o mesmo dia de nascimento, não o mesmo ano, de Machado de Assis. Já organizei até com o professor Hélio Seixas Guimarães, aqui da USP, uma jornada Machado Gama há alguns anos, há uns 3 anos. Luiz Gama chega em 1840 a São Paulo, onde ele vai viver até o final da vida, mas chega na condição de escravo. Ele fora vendido pelo seu próprio pai em Salvador da Bahia. Esse é um dos episódios mais dramáticos da sua vida, sobre o qual a gente vai poder falar pouco agora. E ele começa a aprender a ler e escrever aos 17 anos, é um autodidata, desde sempre ele vai se mostrar um leitor voraz, apaixonado por livros, lembrando que em 1837 existe uma lei da educação número 1, que proibia escravizados e africanos livres ou libertos de frequentar escolas públicas. Então, aí vai algo assim, não só improvável, como também, de alguma forma, quase que transgressor nessa trajetória de Luiz Gama. Aos 18 anos, em 1948, ele recupera a liberdade em circunstâncias bastante secretas e misteriosas, que ele nunca, digamos assim, detalhou. Enfim, todos esses dados que eu estou colocando para vocês foram relatados por ele mesmo na célebre carta
Augusto de Mendonça, que ele escreve em 1880, já com 50 anos. É ele mesmo quem, digamos assim, nos deixou esses principais, digamos assim, datas e eventos relativos à sua infância na Bahia, depois também à sua juventude. E aos 29 anos, ou seja, em 1859, 12 anos depois de ter começado a ler e escrever, Luiz Gama publica em São Paulo as primeiras favas burlescas, que terão uma segunda edição em 1861, no Rio de Janeiro, e a partir dessa década de 1860, o Luiz Gama inicia sua atividade na imprensa, bem como o seu ativismo abolicionista e republicano. Então, é importante a gente notar isso que está ausente de muitos manuais de história, livros didáticos ou livros recentes de história, inclusive, surpreendente, esse ativismo de Luiz Gama, e não só dele, né, de todo um grupo também que vai se reunir em torno dele, se dá 20 anos antes da abolição e 21 anos antes da República. É bom a gente notar isso. E em 24 de agosto de 1882, ele vai falecer em São Paulo, né, e será saudado pelas suas virtudes, né, como um dos primeiros, como dizia uma das crônicas, né, dedicadas a ele na Gazeta do Povo, que saiu no mesmo dia, inclusive, de sua morte, que saúda o primeiro dos abolicionistas do país, o mais sincero, o mais convencido e o mais intransigente, o advogado mais notável, enfim, o apóstolo da República, que também, então, são essas duas facetas de Luiz Gama que sempre correram juntas, e que conhecia e proclamava todas as grandezas da democracia, era ele assim saudado por um de seus pares, né, no jornalismo. E o Luiz Gama vai ter, tem tido, né, acho que o conhecimento dessa obra tem ajudado a isso, mas ele tem tido alguns reconhecimentos póstumos. Em 2015, a OAB de São Paulo conferiu um título póstumo a Luiz Gama como profissional da advocacia, ele que não teve educação formal, portanto, não frequentou, existe uma tentativa aí, né, de se colocar, né, de colocar Luiz Gama como alguém que teria frequentado como ouvinte a Faculdade de Direito. Nós vamos ver quantas vezes ele se manifesta negando, né, essa possibilidade. Portanto, ele era um autodidata, mas, enfim, recebeu, em 2015, essa homenagem, como recebeu também, depois da OAB Federal, no mesmo ano, uma homenagem como um pioneiro e símbolo da advocacia pro bono, ou seja, a advocacia feita sem remuneração alguma, não é? Que é algo que o Luiz Gama fez ao longo de toda a sua vida, assim como todo um grupo de advogados reunidos em torno dele. E, mais recentemente, Luiz Gama foi inscrito, em 2018, no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, e também, no mesmo dia, na lei seguinte, o número até se sucede, 13.629, a anterior era Lei Federal 13.628, ele é declarado patrono da abolição da escravidão. Então, aqui, voltando, sim, agora acho que aqui eu posso subir, portanto, a minha apresentação, eu vou ter que me apoiar nela. Um instante. Eu não estou conseguindo localizar o PowerPoint que eu preciso. Só um instantinho, por favor. Isso. Então, aqui, seguimos. Espero que vocês estejam vendo. As imagens eu vou tentar colocar aqui. Como eu não vejo a maioria de vocês, eu não sei se vocês me veem enquanto eu apresento também, eu faço minha apresentação. Espero que sim. Parcialmente, para a gente não perder o contato aqui. Estamos te vendo ao lado. Tá, ótimo. Então, aqui é isso. Eu coloco aqui eu começo apresentando algumas imagens de Luiz Gama. Ele também foi muito ligado às imagens. Esses daqui são quatro fotos, as 4 fotos conhecidas de Luiz Gama, tiradas por Augusto Militão de Azevedo, que retratam, como vocês estão vendo aqui, não há nenhuma dúvida, né,
que Luiz Gama é um homem negro, um homem, enfim, digamos, cujos traços, né, ele vai deixar, estão marcados nessa fotografia, como ele vai escrever esse corpo e esses traços e a sua, digamos, afrodescendência até nos seus próprios escritos. E aqui, nesse slide, né, tem um verso do célebre poema Quem Sou Eu? Se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isto pode. Uma outra imagem que eu queria deixar aqui, antes de nós começarmos a falar da obra de Luiz Gama, é essa representação que nós encontramos no Cabrião, que é o segundo, foi um dos primeiros, mas o segundo periódico ilustrado da cidade de São Paulo, do qual Luiz Gama foi colaborador, cofundador. O anterior era o Diabo Coxo, e aqui ele está retratado pelo Ângelo Agostini, né, o desenhista, enfim, de origem italiana, que depois vai se radicar no Rio de Janeiro, depois de passar por São Paulo. E aqui nós já vemos, né, eu acho que não há uma imagem mais eloquente desse protagonismo que o Luiz Gama já assume em sua época. Nós estamos falando aqui em meados da década de 1860, ele que já está à frente, ele desde cedo se ligando ao Partido Liberal, depois ele encampa, como a gente vê aqui nessa própria postura, uma dissidência, né, no seio dos liberais radicais. Esse aqui, no meio aqui, o personagem que encarna o personagem que dá nome ao semanário, que é o Cabrião, não é? E o Luiz Gama, aqui nós estamos vendo, ele está à frente dessa visão que depois levará à criação do Partido Republicano. Uma outra coisa que eu queria que nós tivéssemos aqui em mente é digamos assim, esse conjunto, né, de negros que vão, desses intelectuais negros dos mais conhecidos, né, do século XIX, e acho que é importante, às vezes, a gente lembrar essa questão de gerações. Eu já vi algumas misturas, assim, alguém colocando meio que José do Patrocínio, Luiz Gama no pé de igualdade, enquanto há uma grande diferença de idade. Então, aqui vamos vendo, por exemplo, o editor Paula Brito, que foi criador do Rio de Janeiro. Todos eles, eu coloquei esse destaque aqui em azul ao Luiz Gama, porque todos esses que nós vemos, Paula Brito, editor Paula Brito, o engenheiro André Rebouças, Machado, logicamente, Ferreira de Menezes, que vem estudar em São Paulo, vai ser um grande amigo e parceiro de Luiz Gama, Patrocínio Cruz e Souza, mais tarde, Lima Barreto, que tem um aninho quando o Luiz Gama falece, né? Todos esses homens depois estão reunidos no Rio de Janeiro. O Luiz Gama é uma figura meio solo, né? Aqui no caso de São Paulo. Então é importante a gente lembrar não só essas diferenças de idade e por que ele será, eu mesma me refiro a ele como o primeiro abolista, o primeiro abolicionista, o primeiro dos abolicionistas negros e um dos primeiros também republicanos que ele foi. Aqui nós temos no slide seguinte uma imagem onde eu fiz aqui o quarteto negro desses ativistas abolicionistas, mas que também são jornalistas. Digamos, você tem uma atuação destacada no campo da imprensa política, da imprensa abolicionista de seu tempo, e estes homens, Luiz Gama, André Rebouças, Ferreira de Menezes, José do Patrocínio, se encontrarão. Eu já escrevi a respeito, não sei se eu poderei dar muitos detalhes sobre o encontro que eles terão e atuarão juntos ali no início da década de 80, 81. Luiz Gama falece em 82. O próprio fundador, grande amigo de Luiz Gama, que é o Ferreira de Menezes, falece em 1881, não é? E foi o fundador daquela que se tornará a principal folha abolicionista da corte, no caso do Rio de Janeiro, que é a Gazeta da Tarde, que será assumida assim logo depois pelo José do Patrocínio, que era um dos principais colaboradores da Gazeta da Tarde. Daí vocês guardem o nome desse jornal para a gente, vocês vão ver o papel que ele terá na produção jornalística do Luiz Gama mais tarde. E aqui também, assim, só mostrando para vocês a capa desses primeiros jornais ilustrados, jornais, enfim, periódicos, né, eram semanais, ilustrados de São Paulo. Então, como eu costumo dizer, o Luiz Gama era um homem também da imagem, a gente vê muito isso, não é? Não só nesses periódicos em que ele participou, como cofundador, inclusive, ao lado do Ângelo Agostini, os nomes de Diabo Coxo, pouco mais tarde Cabrião, estamos aqui
plena guerra no Paraguai, não é? Como depois também ele vai ser fundador, diretor, redator principal do Polichinelo, que é um semanário também, digamos assim, fortemente ilustrado, que contém praticamente 4 páginas ilustradas, e que tem, digamos assim, cuja existência se dá apenas no ano de 1876. São cerca de 20 e poucos números que saem, e Luiz Gama esteve à frente, portanto, desse órgão também aqui em São Paulo. E, por sua presença, que vai se dar de várias maneiras, né? Como colaborador, como fundador, ele, inclusive, trabalhou na tipografia de alguns jornais, né? O Luiz Gama, que se interessou, já escreveu um pouco sobre isso. Luiz Gama, como autor, leitor e editor, participa, né? Tanto assim dessa a questão assim, da fatura mesmo, né? De jornais, de livros, etc. Mas o Luiz Gama é saudado na sua morte é o primeiro necrológio, o primeiro texto em homenagem a ele, que sai poucas horas depois do seu falecimento, depois, um mês depois, de uma outra homenagem nessa Gazeta do Povo, que saudava o trabalhador incansável do jornalismo. A gente só vê aqui algumas páginas, né, algumas ilustrações dos jornais nos quais ele vai colaborar. Ele colaborou. Então, aqui, eu comecei, o começo, digamos assim, da minha tese, o ponto de partida que foi de uma conversa da qual eu me recordo ainda tão bem hoje, aí em Paris, na sala do Monsieur Boisvert, de 17 Rue de la Sorbonne, no segundo andar, né? E a questão era essa. Em primeiro lugar, que eu havia recolhido, eu pensava trabalhar com outros autores, e eu acho que o Monsieur Boisvert anteviu mesmo, acho que antes de mim, a grandeza, porque ele mesmo disse: Mademoiselle, eu acho que esse material que a senhora tem sobre o Luiz Gama já será suficiente para uma tese, desde que a senhora retorne às fontes e localize a sua obra, porque nós precisamos, a senhora terá que trazer alguns elementos novos, elementos inéditos. Só que estávamos nos anos 90, recordo aos jovens que nasceram já, né, com a internet funcionando, que isso não existia. Então, eu me assustei um pouco, porque eu não tinha formação de historiadora, mas recebi essa missão impossível, se tornando possível ainda até hoje, não é, que é de saber onde está Luiz Gama, descobrir onde está Luiz Gama e qual é verdadeiramente onde encontrar a sua obra. Não é? Luiz Gama, que até então, e por muito tempo, sempre fascinou, foi lembrado como abolicionista, com aquela história sobre a qual eu passei muito rapidamente, não é? Mas a obra de Luiz Gama precisava, digamos, ser resgatada. E o que essa obra nos diria, então, sobre o seu espantoso letramento, sua sólida cultura, não é, sobre as estratégias mobilizadas por um negro ex-escravizado que se tornou uma liderança no mundo de brancos, né? Então, com a ajuda e também o entusiasmo do meu orientador, eu logo tive a convicção de que, mais importante do que essa fascinante biografia, que pode nos ofuscar, inclusive, o principal legado de Luiz Gama, aliás, eu já estou convicta disso, são seus escritos, e era necessário encontrá-los. E esse foi, portanto, o ponto de partida dos meus trabalhos, iniciados com resgate, publicação da sua obra poética integral e agora com a sua obra jornalística. Lembrando, então, a vocês que, no contexto em que Luiz Gama viveu, ele, homem negro, ex-escravizado, um negro que pensa, que escreve, que lê... Algum problema? Tudo bem? Posso continuar? Tem um ruidinho? O negro que pensa, que escreve, que lê, e através da escrita, ele não apenas lê e escreve, né? Ele, através da escrita, vai questionar e desafiar o status quo escravista. Isso representa uma façanha histórica, né? Além de uma façanha pessoal, mas uma façanha histórica e um gesto político, uma mensagem, né, que nós recebemos hoje na posteridade e que terá muitas implicações. Então, Luiz Gama, lembrando que ele também é um fundador, digamos, da voz negra, de uma enunciação negra no campo da literatura. Passando rapidamente aqui, então, para dizer a vocês como vem todo esse trabalho na sequência do que eu venho realizando, então, das missões impossíveis que eu precisei realizar, não vou contar para vocês os caminhos que me levaram, né? Hoje estão as primeiras edições
da obra de Luiz Gama estão disponíveis na Biblioteca Brasiliana Mingli, né? Então, aqui a gente tem a capa das 2 primeiras edições, só contando rapidamente para vocês, quando vocês virem ali o Primeiras Trovas Burlescas, que foi o meu livro, esse livro foi editado no ano 2000, eu só consegui fazer esse livro naquele momento, porque eu pude pesquisar essas 2 edições raríssimas. A primeira edição eu só tinha encontrado mesmo na Biblioteca Mingli, hoje ela se encontra disponível através do site da BBM. Não sei se Paulo sabe também, Paulo, que tem 2 exemplares dessa raríssima primeira edição de Primeiras Trovas Burlescas na biblioteca do IEB, que foram também Você me contou, você me contou. Então, é muito curioso para aqueles que conhecem. Como? Quando você tinha descoberto. É quando eu tinha descoberto. Então, é muito curioso que essa raríssima primeira edição, que pouca gente havia, antes do trabalho que nós fizemos, consultado, apenas evocado, mas eu fiz uma análise, um cotejo, né, entre as 2 edições, que demonstraram ser praticamente 2 livros diferentes. Depois, quem se interessar, eu posso deixar uma referência num artigo que eu fiz sobre isso. Elas estão fisicamente, né? A gente pode consultá-las fisicamente, o dia que isso for possível, no mesmo lugar, que é o Complexo Brasiliana Mingli, de um lado o IEB, do outro a Biblioteca Mingli. Isso é uma coisa que me deixa muito emocionada, como pesquisadora que eu sou também ali do IEB, não é? Daqui, o segundo trabalho, que foi feito muitos anos depois também, foi no intuito também de mostrar um pouco essa abrangência, né, dos escritos do Luiz Gama, os vários gêneros publicados, foi, então, a realização do Com a Palavra Luiz Gama. Então, esse título também não é um título, digamos assim, fortuito, né? Eu sempre digo que eu sou apresentada, biógrafa, eu não me sinto muito biógrafa de Luiz Gama, mas acho que eu prefiro ser uma eterna mestre de cerimônias de Luiz Gama, que ficou por tanto tempo, né, sem voz, e com a palavra Luiz Gama, porque acho que ele tinha e tem ainda muito a dizer através dos seus escritos. Então, essa grande antologia, na verdade, com cerca de 40 textos integrais de Luiz Gama, de várias naturezas, não vou detalhar aqui para a gente não perder muito tempo, além de 30 ilustrações. É um livro que foi feito pela imprensa oficial, então a gente pode contar também com essa possibilidade, né, de uma reprodução gráfica muito boa. Mas com a palavra Luiz Gama tinha uma seção reservada aos artigos, então já foi a primeira vez que eu consegui fazer o levantamento de 19 já artigos jornalísticos, muitos deles, naquele momento, textos inéditos também. E assim chegamos, só a dizer a vocês que antes da publicação de Com a Palavra Luiz Gama, eu coloquei aqui embaixo do meu slide, que há exemplares também, quando pudermos voltar a frequentar as bibliotecas. Eu sei que a Biblioteca da Sorbonne está de mudança, não é? Mas há exemplares que eu doei para a Biblioteca de Lusofone, em Paris 3, e também, essa não sei se está aberta ou não, mas eu doei exemplares, aliás, desses meus 2 livros, desse último não, que eu, na verdade, ano passado era para ter ido à França, deveria levar alguns exemplares no mês de outubro, para colocar nas principais bibliotecas de interesse para os pesquisadores desse campo, mas, enfim, Com a Palavra Luiz Gama, existe um exemplar também na biblioteca da École. E assim chegamos ao Lições de Resistência, que é fruto de alguns anos de pesquisa, e eu diria para vocês, não só, né, para pensar, nossa, mas como de 19 a gente chega a 61, por que isso não foi feito antes? Eu acho que está implícito aqui, a gente pode até falar disso, uma vez que vários de vocês aí são pesquisadores, eu acho que por trás do meu trabalho, como de muitos outros, eu acho que a organização pela qual tem passado os arquivos brasileiros, especialmente a digitalização, tem, digamos, permitido também a gente, digamos, avançar em muita coisa. Então, até com a palavra Luiz Gama, todos aqueles textos que eu levantei, eu fiz a pesquisa em arquivos físicos. Naquele momento não era nem no Arquivo do Estado, era também no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ali perto da Faculdade de Direito, então, que supõe, né, um trabalho bastante complicado já da transcrição, e, bom, isso daqui também, mas, enfim, nós chegamos, então, esse levantamento, quando eu fiz o projeto e apresentei que essa daqui era a terceira, digamos assim, eu
eu não sei se eu já completei a minha trilogia, não sei se eu farei mais algum número, mas eu acho que aqui já completo, digamos, aquilo que eu tinha imaginado inicialmente, mas a verdade é que eu nunca imaginei que eu pudesse chegar a este número, né, de 61 artigos, dos quais 42 inéditos, ou seja, são quase 3 vezes mais do que o que a gente encontra com a palavra Luiz Gama. Então, essa pesquisa foi feita e apresentaram, né, então eu consegui levantar a colaboração de Luiz Gama em 9 periódicos, 5 de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro. Essa produção no Rio de Janeiro foi uma grande surpresa para mim também. São aquelas coisas maravilhosas que a gente vive enquanto pesquisador, não é? Trabalhando com esse tipo de fonte. E o livro, aqui eu estou falando um pouco da organização da obra, conta com um prefácio do professor Luiz Felipe Alencastro, que foi membro da minha banca do Mon Jury de Thèse, né, ao lado, obviamente, do meu orientador, o professor Baver, da professora Jacqueline Panjon e do Jean-Yves Merian, foram os membros da minha banca. O Luiz Felipe, como eu costumo dizer, a gente se encontra de vez em quando, ele é a única testemunha ocular aqui do Brasil, onde ele vive agora, que pode realmente atestar que eu fiz a tese, né, sobre Luiz Gama, foi o único membro brasileiro, muito me honrou já naquele momento, e agora, nesse prefácio, ele me brinda, né, com algumas, com essa, uma das suas afirmações, né, quando ele diz aqui que Luiz Gama defendeu os africanos no Brasil, deportados no Brasil, num período em que predominavam o racismo científico e as invasões colonialistas na África. Nós sabemos assim, dessa especialidade, né, desse tráfico entre Brasil, África e Portugal, o professor Felipe Alencastro, e ele diz aqui, fiquei muito emocionada quando eu li o prefácio, lendo aqui, que haverá um dia, como ele diz, em que os estudantes africanos saberão quem foi Luiz Gama. Eu assim espero. E tenho também, contei com a honrosa aqui a apresentação do jurista Silvio Almeida, que dispensa também apresentações, e que destacou nessa impressionante erudição e a técnica jurídica, né, de Luiz Gama para desmontar um direito que servia aos escravos, né, e também o uso estratégico, aos escravocratas, desculpa, e ao uso estratégico, eu estou mudando aqui que estava cobrindo a minha apresentação. E o uso estratégico que Luiz Gama faz da imprensa, onde ele expõe a imoralidade de um sistema que negava o direito dos escravos. Bom, o livro também se compõe de uma cronologia bastante alentada, expandindo um pouquinho o que eu já tinha feito com a palavra Luiz Gama, e trago também apêndice pela relação que existe com esses artigos, com a cronologia, enfim, as 5 cartas conhecidas de Luiz Gama, e, obviamente, o trabalho envolveu o estabelecimento dos textos com atualização ortográfica e algo que deu bastante trabalho, e que foram as 380 notas, esse, digamos assim, esse formato, né, da organização do livro, que foi um pouquinho atípico até, para, digamos assim, o catálogo do SESC. Eu tenho muito a agradecê-los, especialmente a editora Isabel Alexandre, que acolheu com muito carinho, muito entusiasmo essa obra, e me permitiram, então, por exemplo, eu tive além de todo o tempo, espaço para fazer o livro com essas características. Depois aqui, quem se interessar pela compra do livro, que as pessoas às vezes me perguntam assim, professora, eu não estou achando, fui até a livraria tal, falei assim, olha, compra pelo site, que é mais fácil, né? Então, aí, das próprias edições SESC, da livraria das edições SESC, ou pelas Amazon, né, Brasil, etc. Um outro aspecto que eu queria mostrar a respeito dessa obra, que eu acho importante destacar, e que vai, digamos assim, como eu disse a vocês, não só amplia-se o número, né, desses textos conhecidos de Luiz Gama, e que foram para mim mesma, porque eu sinceramente, quando eu apresentei o trabalho, eu esperava dobrar, eu falei, acho que de 19, devo chegar ali uns 40 e poucos, por um levantamento prévio que eu havia feito, não é? Mas foi uma grande surpresa ter ampliado um pouquinho o recorte temporal. Então, nós vamos de 1864 a 1882, ou seja, uma produção ao longo de 18 anos, né? E com um recorte temático específico,
que são artigos de Luiz Gama que tratassem escravidão, liberdade, direito dos escravizados, movimentos abolicionistas republicanos, racismo, direitos humanos, e artigos de comprovada autoria de Luiz Gama. Ou seja, que o recorte temático também fez com que muita coisa, então, o levantamento prévio que eu fiz me apresentou quase 90, foram 89 artigos de Luiz Gama, né? E, obviamente, como eu disse a vocês, levantando com a comprovada autoria. Então, eu não me detive em algumas hipóteses de pseudônimos, que isso fica meio difícil, né, da gente atestar que era mesmo dele, não é? Ou seja, que também ficaram de fora vários artigos de Luiz Gama sobre outros temas, né? Enfim, que seria o caso de eu não vou debruçar sobre eles, ainda tenho algumas cópias e transcrições desses artigos, mas ficaram de fora, assim como ficaram de fora todos os textos que mencionavam Luiz Gama, né? E como eu costumo dizer, Luiz Gama, ele escreveu nos jornais, ele faz notícia, mas ele é notícia também. Isso é um belo trabalho para algum pesquisador que se interessar por isso, que eu acho que teríamos também, digamos assim, muitos elementos a colher em torno disso. E com relação à localização das fontes, eu trabalhei com 2 tipos de fontes, que são as fontes digitais e físicas, né? No caso, o Arquivo do Estado de São Paulo, onde eu consultei principalmente um jornal pouquíssimamente estudado. Olha que eu procurei, assim, será que aqui em São Paulo ninguém ainda fez algum trabalho que levantasse ou que trabalhasse sobre o jornal Gazeta do Povo, interessantíssimo. Esse jornal foi muito importante na produção de Luiz Gama nos seus últimos anos, e nos arquivos digitais, sobretudo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, e que a gente sabe que às vezes funciona de um jeito, mas eu não sei quantas vezes eu percorri, né, o arquivo jogando, né, as assinaturas de Luiz Gama, que assinava pelo menos de 4 ou 5 formas diferentes. E aqui, não sei que eu vou passar para frente, então, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar um pouquinho mais à frente para falar aqui do porquê o título de Lições de Resistência, que foi extraído de um dos artigos de Luiz Gama. Mas a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Então, aqui, eu reproduzi aqui para vocês uma tabelinha que me ajudou muito a não só a enxergar, mas a compreender algumas coisas. E aí que eu falei para vocês, só desse levantamento também eu tive algumas surpresas, né, que me obrigaram a olhar para essa produção de Luiz Gama, e como eu disse a vocês, especialmente a dos últimos anos. Vocês vão ver depois que a gente vai cruzar com a produção por periódico, né, por título. Então, nos anos de colaboração, eu já coloquei em destaque em vermelho, a gente tem, obviamente, são 61 artigos que eu consegui levantar, não sei se eu via sempre obedecendo aqueles critérios, mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa grande concentração de artigos em 1869, né? Então, nós estamos aí, de novo, chama atenção, 20 anos antes da abolição da República, não é? Luiz Gama aqui tem 39 anos, já havia começado, ele começa, né, a sua atividade jornalística na imprensa ilustrada, só que na imprensa ilustrada os artigos não eram assinados, né? Obviamente, né, tem o pseudônimo Barra Brás, que teria sido usado por ele, o pseudônimo Afro, usado no Diabo Coxo, eu no Cabrião, mas, como eu disse para vocês, eu eliminei essa possibilidade. Às vezes são textos curtos, pequenas notas, etc. Então lembrando que Luiz Gama havia se lançado no jornalismo ali por volta de 1864, onde eu levantei um primeiro artigo. E nós vamos até 1882, que é o ano da sua morte, e essa grande concentração de artigos em 1880, 1881, ou seja, já no ano anterior ao seu falecimento, não é? E o que também é muito interessante a gente notar, saber, é que Luiz Gama, já desde o final da década de 70, ele se encontra enfermo. Ele sofre de diabetes, que é uma doença que, naquele momento, fatal. E nestes anos, há relatos dele, de companheiros, e muitas vezes alguns órgãos de imprensa aqui, lá do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, mandam votos de saúde para o Luiz Gama, que encontra-se acamado,
né? Ao que ele responde sempre imediatamente, agradecendo, enfim, a menção dos seus colegas. Enfim, são dois aspectos que me chamaram a atenção e eu, obviamente, não vou poder me deter muito sobre, digamos, esse conjunto de textos. Só mais uma aqui. Assim, mais uma tabela que foi importante para eu cruzar que eu queria apresentar para vocês, né? Eu queria apresentar para vocês. Então, dois outros aspectos que me chamaram muito a atenção, não é? Depois cruzando com a tabela anterior, é o fato de haver uma concentração muito grande, né, no jornal aqui no Correio Paulistano, que é o principal jornal da época na cidade de São Paulo, e também depois nesse período que eu mencionei a vocês, dos anos 80, 82, se a gente for pensar aqui, né, a gente tem uma grande concentração. Enfim, nesse Gazeta do Povo, como eu disse para vocês, o jornal pouquíssimamente estudado, não consegui levantar muito sobre a própria história do jornal, mas um jornal francamente abolicionista, republicano, não é, que franqueou as suas portas ao Luiz Gama, que inclusive anunciava, né, os seus serviços, seus préstimos advocatícios, colocava ali junto fazia anúncios da sua banca quase que cotidianamente. Esse aqui é um jornal diário mesmo, o Gazeta do Povo, não é? E essa grande concentração no jornal Gazeta da Tarde. Se vocês se lembrarem, um slide que eu mostrei anteriormente, é um jornal no qual, deixa eu só voltar aqui rapidinho, né? É um jornal no qual vão se reunir aquele quarteto negro, não é? Gazeta da Tarde, que é fundada, portanto, no Rio de Janeiro, terá a participação de outros eminentes abolicionistas, como Joaquim Nabuco, né, entre outros. Enfim, ele vai ser quase que um órgão também, todos os seus membros, as pessoas ali envolvidas, terão uma participação importante. Depois, um pouquinho mais adiante, na década de 80, Luiz Gama já terá falecido, bem como seu fundador, não é? Mas é importante a gente destacar essa presença digamos assim, essa presença e como eu vou dizer, essa plataforma, a gente diria, né? Mas essa presença de Luiz Gama na imprensa. São textos muito longos, eu vou procurar apresentá-los um pouco, mas é importante a gente, então, digamos assim, não só conhecer isso. Um dado que eu acho interessante mencionar, Luiz Gama, que também era maçom, ele, a partir, acho que por volta também, mais ou menos no momento em que ele se lança na atividade jornalística, ele se liga e é iniciado na maçonaria, da qual ele foi um fiel e um destacado membro, até hoje conhecido. As pessoas não sabem muito bem o que ele fez, mas os maçons até hoje sabem, né, que Luiz Gama foi uma referência, é um maçom histórico. A gente encontra, é muito curioso, porque através da maçonaria, inclusive, existem muitos logradouros no Brasil que recebem o nome, né, de Luiz Gama, e muitas vezes eu cheguei digamos assim, a conversar com pessoas que apontaram assim, que a ideia partia, inclusive, de alguns membros da maçonaria. E o Correio Paulistano, voltando a ele, que tem um pouco a ver com isso que eu acabei de dizer, o seu proprietário era Joaquim Roberto de Azevedo Marques, grande jornalista, empreendedor, enfim, desse jornal que era, portanto, um jornal de cunho liberal, depois republicano, portanto, antimonárquico, não é? Que era também maçom. A gente não vai, enfim, acho que estudar e fazer esse levantamento, obviamente que não vou poder detalhar tudo isso aqui, mas está presente no livro, através das notas, dos comentários e tudo. Na verdade, a gente, indo para este campo, né, da imprensa, da comunicação, a gente vai ver também toda a teia, né, toda a rede de sociabilidade né, do campo de Luiz Gama, mas também do lado adversário. Enfim, a gente tem uma história que vai para além dessa história apenas da obra jornalística de Luiz Gama. A gente vai encontrar muitos personagens. Espero conseguir falar
deles um pouquinho mais adiante. Então, Correio Paulistano, acho que se Luiz Gama tem essa presença importante aí, se deve ao fato dele ser ligado e muito próximo, ser um amigo mesmo, assim, pessoal de Joaquim Roberto de Azevedo Marques, assim como a Gazeta da Tarde, seguramente, Luiz Gama tem, né, são textos longos o que ele apresenta, a sua colaboração, as páginas desse jornal são franqueadas a ele, seguramente pela sua amizade com Ferreira de Menezes, que foi um dos raríssimos, até aquele momento, bom, hoje em dia nem sabe, mas enfim, dos raros negros a terem frequentado a Academia de Direito. Ferreira de Menezes, que era fluminense, mas veio a São Paulo, que tinha Academia de Direito. Estou dando alguns detalhes, porque eu não sei, entre brasileiros e os franceses, que todos, né, conhecem esse detalhe, mas aqui em São Paulo tínhamos, naquele momento, a Brica São Paulo era a sede de uma das duas faculdades de Direito do país. Então, eu queria fazer algumas menções a esses dois períodos onde essa concentração maior da produção de Luiz Gama. Eu não sei se eu vou conseguir ter muitos detalhes. Michel me havia pedido que encerrasse por volta de 3 horas, é isso, Michel? Para a gente poder ter uma meia horinha de conversa, é isso? Se Então, o que der, está mas faltando... não se restringe, não. Tá, só para não deixar muito truncado, deixa eu ver de onde eu queria partir. Então, por que será esse ano de 1869? Porque esse ano de 1869 vai ter esse destaque na produção de Luiz Gama. Então, já em escritos anteriores, eu identifico, e essa produção que agora, depois desse levantamento até se avoluma, ela bom, não vamos poder entrar aqui, mas 1878 foi o ano de uma grande comoção política no Brasil, a queda do gabinete liberal de Zacarias de Góes, enfim, não dá para a gente... Eu vou deixar isso, vocês anotem, depois vão procurar saber, mas, enfim, há uma, digamos assim, há uma grande agitação, transformações políticas, ideológicas, enfim, no Brasil, né, onde começa a soprar, como diria Silvio Romero, um bando de ideias novas, né, mas 1868 ainda estamos em plena Guerra do Paraguai, tem todo um contexto que não vai ser possível detalhar aqui, mas é um momento, então, onde há uma pequena esperança, houve uma fala do Trono, do imperador, que pareceu a alguns acenar com a possibilidade de uma emancipação dos escravos, especialmente em função também da questão da sua participação na Guerra do Paraguai, indo aqui muito rápida, sinteticamente. Então, acende um pouco essa esperança, mas, no caso, pensando no caso de Luiz Gama, que está aqui sozinho em São Paulo. Em São Paulo é uma cidade, no caso a capital, o interior da província, Cafeira não, mas a cidade pequena, inexpressiva, quase 9, 10 vezes menor que o Rio de Janeiro, né? Então, como eu disse para vocês, é muito curioso a gente notar, depois dessa produção de Luiz Gama, que vai ser quase que toda dirigida, né, no final de sua vida, que vai ser quase toda publicada no Rio de Janeiro, mas, enfim, em São Paulo, a gente vê, então, eu acho que esse ano, particularmente, de 1879, é um ano onde a gente tem uma projeção pública de Luiz Gama, que é notória. Eu acho que a imprensa concorre para isso. Em paralelo, esse ano de 1869 é também o ano, se a gente olhar ali, né, anteriormente, o ano de 1869 também é o ano em que Luiz Gama obtém, eu nunca me refiro a ele como Rábula, não gosto de falar assim, não posso proibir ninguém, mas, enfim, a palavra Rábula tem digamos assim, ela tem um sentido um pouco pejorativo, mas o Luiz Gama, para a gente usar o termo concreto, ele obtém uma provisão para advogar em primeira instância. Então, né, depois de comprovar os seus conhecimentos, sua idoneidade, ele obtém essa provisão. Portanto, Luiz Gama a partir de 1869, também o advogado provisionado, o que vai permitir que ele, digamos assim, se lance com mais... Tem outras histórias antes, mas depois vocês poderão acompanhar aqui pelos artigos, pela cronologia, mas, enfim, é o momento em que Luiz Gama, portanto, vai deslanchar paralelamente no ativismo, digamos, abolicionista, através
né, digamos, do direito da defesa dos escravos amparados nas leis que ele desenterra, leis que estavam em vigor desde a década de 30, como a lei de 1831, não é? E onde ele deslancha também vai ganhar muita notoriedade enquanto jornalista. Né? Então, esse ano, né, de considerável produção jornalística é também um ano em que Luiz Gama, vamos imaginar, um homem negro, ele aqui, no caso de São Paulo, uma figura não só singular como única, também tem jornais ali também, gente, é um espaço de poder, né, de projeção, mas de muitas brigas, né? Mas o Luiz Gama tem alguns episódios formidáveis. Nesse ano de 69 tem uma série de artigos que falam também de como o Luiz Gama vai se libertar, né? Eu já chamei a segunda libertação de Luiz Gama que disse ter conseguido as provas de ter nascido livre, ou seja, ele mesmo, eu digo, o primeiro escravizado que ele libertou foi esse mesmo, mas eu acho que ele celebra uma segunda libertação, uma segunda liberdade quando ele, como acontece muitas vezes, né, que a gente precisa romper drasticamente, né, com alguém para encontrar a sua autonomia. Também é um ano que marca isso na sua trajetória. E é um ano em que ele inaugura uma série de colunas. Ele vai passar a assinar no Radical Paulistano, que é o órgão do Partido Liberal Radical, depois no Correio Paulistano, umas colunas que se chamam Foro da Capital, Foro de Jundiaí, Foro de Campinas, no qual o Luiz Gama vai ser basicamente uma das, digamos assim, a sua presença na imprensa, ele aparece como comentarista político, comentarista, eu estou dando o nome, comentarista jurídico, às vezes até no final como um repórter, não é? Mas o tema eram, né, o Luiz Gama, aliás, hoje, nesse momento, ele estaria, acho que, nos jornais, em blogs, o tempo todo, né, fazendo, a gente não sai dessa questão, e ultimamente mais ainda, mas o Luiz Gama está ali, nessa coluna, passando o crivo e passando um pente fino em todas as sentenças, em todos os, digamos, erros, sentenças judiciais, enfim, que vão afetar o direito dos escravos, mas não só. Né? Então, ele passa a ser uma espécie assim, de fiscal, né? Um ombudsman, não sei, uma jornalista que recentemente defendeu um mestrado na ECA, aqui de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, sobre o Luiz Gama. Enfim, a gente conhece há muito tempo, a Cíntia Gomes, ela diz ele foi quase como um ombudsman também, né, nessa figura moderna que a gente conhece. E essa atuação dele como advogado, que isso daqui vai se desdobrando, né? Então elas correm em paralelo, a atuação dele como advogado, a atuação dele como jornalista. Aliás, antes que eu não tenha tempo de dizê-lo, mas essa identidade do Gama como jornalista, esse dinamismo dessa fala, dessa voz, da sua atuação e de um público, não é, que ele tinha, que ele alcançava, que ele tinha e que ele tem um público fiel, não é? É algo que é tão importante, ou mais até do que a figura meio, aqui sendo meio mauvaise langue, eu mesma, é uma figura um pouco assim, a estátua de bronze, aquela imagem congelada do abolicionista. Né? O jornalista vai mostrar que o Luiz Gama é muito mais. Né? Então, até porque isso vai ser, como os prefaciadores, especialmente o professor Silvio Almeida disse, né, o Luiz Gama ele domina, quer dizer, através disso que a gente vai retratado nos artigos, a gente vê como ele domina, porque é um dos temas, né, principais que ele aborda. Domina a técnica jurídica, não é? Comenta, né, mas ele não faz no âmbito privado de quem escreve petições, requerimentos, etc. Né? É para o público. Então, tem uma outra, digamos assim, uma outra dimensão, que é essa do comunicador, que vai ser muito importante, porque aqui a gente vai encontrar nesse jornalismo, né, e nesse campo do jornalismo jurídico, do jornalismo político, se a gente pensar em termos, né, de discursivos, a gente tem uma lógica, né, pragmática própria, né, uma questão de discurso, uma pragmática do discurso, porque eminentemente no direito, assim como nesses textos de natureza política, o dizer é o fazer, né? A gente não precisaria se debruçar mais do que isso, quer dizer, sobre essa questão. Então, aqui eu vou dar 2 exemplos de textos dessa época,
vou controlando aqui no tempo. Tenho 2 minutos até as 3 horas. Vamos ver. Então, aqui, o Luiz Gama, ele transcreve, né, as sentenças judiciais, como ele comenta, não é? E ele quer, digamos assim, ele tem uma, digamos assim, se a gente olhar também a maneira como ele vai conversando com o seu público. Uma outra coisa que eu também não quero deixar de dizer antes que o meu tempo se esgote, é que praticamente nesses textos levantados, nesses 61 textos levantados, eu acho que 95%, todos eles encontram-se em primeira pessoa. Pode não ser um traço, mas eu acho assim, só único, exclusivo, mas no caso de Luiz Gama, é um eu que é o quê? É o Luiz Gama que todos conhecem, é um homem negro, porque ele escreve aqui, é o ex-escravizado, e este eu não é só o eu do ego da celebridade de hoje, né? Aliás, vocês vão ver o que ele diz a respeito disso, mas é um eu que é um eu expandido. Quando ele fala em nome dos seus irmãos desvalidos, daqueles com quem ele ombreia. Ele, em nenhum momento, deixou assim, engavetado, ou, digamos assim, apagado, ou deixou de mencionar a sua condição, digamos assim, que era notória, especialmente estando em São Paulo, né? Participando de um universo, que era um universo praticamente exclusivo de homens brancos. Mas, na verdade, o Luiz Gama nunca escondeu, né? E, aliás, pelo contrário, ele não só marca a sua cor, como sua condição, e ela marca essa perspectiva que ele vai trazer também na quase totalidade dos seus textos. Então, depois de ter feito uma transcrição, comentado, uma sentença judicial aqui, no Correio Paulistano de 12 de agosto, todos esses textos estão, obviamente, no Lições de Resistência, e depois eu espero também ter tempo de mostrar para vocês alguns trechos de textos, de alguns dos textos inéditos, né? Esses daqui já estão presentes com a palavra Luiz Gama. Daí ele termina aqui e diz: era minha intenção dar à estampa um processo judicial inteiro para que o povo bem admirasse o modo extravagante pelo qual se administra a justiça no Brasil. Posso sempre te dar esse exemplo, porque este modo extravagante pelo qual se administra a justiça no Brasil, etc., etc., eu acho, a meu ver, continua valendo. Aqui no outro trecho, o Luiz Gama, nós falamos das lições de resistência, mas o Luiz Gama nunca se furtava, ele era um grande estudioso, e ele vai dizê-lo, né, também, a apontar, ele não só apontava erros de advogados, de juízes, como ele, através da imprensa, não é? E por isso, aqui entre nós, recebeu várias vezes ameaças de morte, que ele também levou para a imprensa, né, que deixava, digamos, sobre as quais ele se referia, até chamando as pessoas para virem, podem vir aqui, eu ouvi dizer que querem me mandar desta para a eternidade, ainda mais chamava ali, né, os seus adversários, digamos, para a briga. Mas, enfim, ele também, aqui nesse caso, nós que somos aqui de São Paulo, sabemos que tem uma rua ali, né, que sai de frente da Igreja da Consolação, chamada Rego Freitas. Gente, é impossível passar por aquela rua, naquela rua, sem lembrar desta briga de Luiz Gama com esse juiz que durou anos, a ponto desse juiz depois tê-lo processado. Mas, enfim, uma das razões era que este juiz, comprometido, como tantos outros, como Luiz Gama tentou demonstrar, comprometidos, né, com a ordem escravocrata, com a manutenção da propriedade, frustrando, portanto, o direito dos escravizados, o Luiz Gama apontava os erros, levava, né, ao seu público, de maneira, inclusive, até muito ironia, com sarcasmo que lhe era peculiar, né, ao satirista que nós conhecemos, mas aqui ele diz: consinto imponente juiz, sem ofensa do seu amor próprio, que muito respeito, e da reconhecida ilustração dos seus venerandos mestres, que eu lhe dê uma proveitosa lição de direito, para que não continue a enxovalhar em público o pergaminho de bacharel que foi-lhe conferido pela mais distinta das faculdades jurídicas do Império, a Faculdade de Direito aqui de São Paulo, que ele nunca cursou, mas que ele fustigou desde primeiras trovas burlescas. Esta lição está contida e escrita com a maior clareza no seguinte disposição de lei, que o meritíssimo juiz parece ou finge ignorar. Daí 2 pontos, e ele vai, né, transcrever os trechos dessa lei. Então, uma outra questão para quem, digamos, acho que a minha formação, como eu disse a vocês, eu não tenho a formação de historiadora, que foi um problema para mim e, sobretudo, para o meu Silvio Aver, coitado, que precisou, digamos assim, me ensinar um pouquinho como
como trabalhar com fontes, tudo aquilo lá foi uma novidade, mas enfim, mas eu tenho formação, né, letras, linguística e análise de discurso, então é muito interessante quando a gente aborda os textos de Luiz Gama de trabalhar com um conceito que é o da heterogeneidade dos discursos, não é? Ou seja, até para mim, né, no caso, quando eu olhava para, digamos assim, para os textos, para a fonte, enfim, para o jornal, eu tinha que tomar muito cuidado para distinguir aquilo que era a fala do Luiz Gama, o que era a transcrição do texto da sentença de outros, porque era preciso marcar, né, tipograficamente um pouquinho esses vários discursos que iam se imbricando, porque ele trazia e comentava, e às vezes, só completando, ele dizia assim, olha, se alguém tiver dúvida a respeito do que eu estiver fazendo, pode passar, eu tenho uma cópia disso, ele que trabalhou como copista durante muitos anos na Secretaria de Polícia de São Paulo, ele falou assim, tem uma cópia dessa sentença na redação do jornal tal, à disposição dos leitores. E isso era só para fazer uma graça e provar que ele não estava mentindo. Duas outras citações que eu gosto de falar, de mencionar sempre, é sobre esse Luiz Gama que faz questão de marcar a sua condição de autodidata, num homem, especialmente, como eu disse a vocês, que está surgindo de uns anos para cá, essa moda, né? Luiz Gama tem até uma sala que eu ainda não conheço, dedicada a ele, na faculdade do Largo São Francisco. Eu já ouvi, gente, precisei assim me segurar, coisas do tipo, né, em solenidades, dizendo que o Luiz Gama ficava atrás de uma porta, ouvindo as aulas, né, de direito na faculdade, coisa que não combina com ele, né? E como ele vai, como vocês estão vendo aqui, ele vai desmentir tudo isso. Ele diz assim, olha, não sou eu graduado em jurisprudência, jamais frequentei academias. Ouso pensar que para saber alguma coisa de direito não é preciso ser ou ter sido acadêmico. Além do que, sou escrupuloso e não costumo intrometer-me de abelhudo em questões jurídicas, sem que haja feito prévio estudo de seus fundamentos. Quem estuda, professor é, né? Então, diz aqui, examinemos a questão, que é outra estratégia discursiva muito interessante para a qual ele vai, às vezes, didaticamente, né, informando e conduzindo a leitura dos seus leitores, né, para que eles acompanhem o seu raciocínio, a sua demonstração e as suas argumentações. Num outro texto aqui, eu coloquei até um pouquinho, numa outra corzinha, num cinzinho aqui, a fonte um pouquinho acinzentada, que esse texto não está em lições de resistência, mas eu sempre me refiro a ele, eu apresento porque ele repete, né, anos depois, isso que em outros lugares também a gente vai encontrar em Luiz Gama, mas é por conta de um elementozinho aqui que eu gosto, assim, até pelo momento que nós vivemos, né, do mundo, enfim. Ele diz o seguinte, não sou jurisconsulto, como eu disse acima, nem sou douto, não sou graduado em Direito, não tenho pretensões à celebridade, nem estou no caso de ocupar cargos de magistratura. Revolta-me, porém, a incongruência notória de que, com arrogância, dão prova cotidiana a magistrados eminentes que têm por ofício estudo das leis e por obrigação a justa aplicação delas. Quem fala aqui, portanto, é um Luiz Gama, aqui já com 44 anos, antes com 39, aquele homem negro que nasceu livre na Bahia, foi escravizado aos 10 anos, é escravizado, vive nessa condição até os 18 anos, é um autodidata, começa a aprender a ler e escrever aos 17. Então, só para a gente também ter uma noção dessa, digamos assim, dessa trajetória, né, ascensional, e dessa, digamos assim, desse homem que adquire esse estatuto, né, da palavra, né, e essa conquista da palavra e esse exercício, né, ele está, digamos assim, ele se exerce em dois ofícios onde a palavra é, digamos assim, a arma, o instrumento principal, o jornalismo, né? Sem falar da literatura, mas enfim, ele fez as primeiras provas burlescas, nunca mais voltou a isso, mas o jornalismo e o direito são, por excelência, né, dois ofícios, não é, da palavra. Mais um pouco aqui, e eu vou, talvez eu pule algumas coisas. Então, aqui eu queria rapidamente mencionar a vocês o quanto Luiz Gama também, esse artigo, ele tem ele é bastante central assim nesse período de Luiz Gama, ali final da década de 70. Aqui
esse artigo é do ano de 1871, está ali um pouquinho no final. 1871, só lembrando, esse artigo é de novembro de 1871, é o ano da Lei do Ventre Livre. Então, estamos aqui 2 meses depois, né? A lei é de 28 de setembro, esse artigo é de novembro, um pouco menos, de 1871. É um ano importante no caso do Brasil, final, né? Estamos ali, final de Guerra de Paraguai, um pouquinho mais adiante. E no plano internacional, nós temos já também desde o final dos anos 60, digamos assim, os movimentos operários que nascem, enfim, as ideias marxistas que começam, não sei se a gente pode falar já as marxistas naquele momento, mas, enfim, a Organização da Internacional e a Comuna de Paris, né, que tem aí celebra os seus 50 anos, 150 anos este ano. Então, vamos ver como é que isso respinga, aparece, não é? Não muito, nem podemos dizer em filigrana, né? No texto de Luiz Gama, mas aqui ele está... isso aqui é uma outra coisa que eu não posso detalhar aqui para vocês, mas muitos artigos do Luiz Gama, eu procurei, através das notas da organização, falar de artigos que às vezes se sucedem no mesmo jornal. Logo, depois, né, às vezes ele assina com alguém, ele escreve em seguida sozinho, às vezes são 2 artigos que se sucedem na mesma página, como foi o caso de 18 de dezembro de 1880, na província de São Paulo, e a gente precisa entender por quê, né? Isso acontece. Então, esse cuidado também da gente lembrar o suporte e por quê, né? Digamos assim, o que isso significa, né? 18 de dezembro de 1880, publicar a Carta ao Ferreira de Menezes e logo abaixo questão jurídica, onde ele cai batendo na figura do pai de Joaquim Nabuco. Por que tem isso? Não vou dizer para vocês, tem um spoiler, primeiro por causa do tempo, mas segundo que eu tentei compreender um pouquinho a razão disso aí. Mas aqui, nesse caso, o Luiz Gama, nesse artigo, ele está se defendendo de fake news, ele não suportava, isso aqui não é o primeiro artigo, mas cada vez que havia alguma fala, que ele ficava sabendo que alguém disse que ele era ou tinha feito alguma coisa, ele logo vinha em cima para, entre aspas, corrigir nessa percepção, na verdade, nós chamamos de fake news, a gente vai ver que nomes ele dá, e até eu tenho usado alguns deles aqui, e vou ler rapidamente esses trechinhos. Sei que algumas pessoas dessa cidade, aproveitando-se caridosamente o ensejo do movimento acadêmico, estava havendo um movimento estudantil naquele de 71, aqui na Faculdade de Direito, com barricadas, brigas entre alunos X de linha A contra a linha B, que se dava até no tamanho do ATI, mas enfim. E que isto por aqui, São Paulo, ardia entre desastres temerosos e desolações horríveis, atestados por agentes da Internacional. Outra coisa que eu procurei marcar, manter, precisei de uma grande atenção, eram todos os elementos, digamos assim, gráficos, paratextuais que a gente encontra no texto. Então, essa caixa alta está no texto de Luiz Gama, que também não economizava pontos de interrogação e de exclamação. E que não deveria, por certo, faltar a sinistra balbúrdia, coloquei em amarelo, vocês já sabem por quê, estava capitaneando uma tremenda insurreição de escravos. Gente, quando em 2019 eu dei um curso na Unifesp, a partir do mês de março, sobre Luiz Gama, e que nós lemos esse texto, né, os alunos morreram de rir. Vocês lembram que essa palavra balbúrdia, que pouca gente lembrava, saiu da boca, né, do então ministro Weintraub, não é? E é muito curioso que o Luiz Gama está falando dessa balbúrdia, né, referindo-se a ela como se ele estivesse participando da insurreição dos escravos, do movimento acadêmico, etc. E aqui ele vai tentar se proteger e descartar essa possibilidade, como ele diz, né, de se defender desses boatos humorísticos, desses chorrinhos de mentiras extravagantes. Mas, enfim. E aqui ele vai, depois, num outro trecho, que vou ter que passar rapidamente. Então, aqui ele está dizendo que tudo aquilo, olha, gabinete do ódio já existia lá, viu? Como a gente vê aqui no começo, né? Preciso não perder de vista em toda essa calculada urdidura o malévolo espírito de intriga política, ardilosamente manejado, insinua-se que a Loja América, a loja maçônica que ele pertenceu, não é estranha à resistência acadêmica, que trabalha sob fluxos de agentes da Internacional, né? E não cessa de propalar, e não cessa a imprensa monarquista, não cessa de propalar que o Partido Republicano compõe-se de comunistas
de abolicionistas, de internacionalistas e muitas outras associações religiosas e perigosíssimas. E daí o Luiz Gama vem dizer qual é a função que ele ocupa, né, dentro da Loja América, que ele era o especialista, né, das questões de manumissão, loja maçônica dele, que vai se voltar praticamente para essa questão do alforriamento de escravos e outros projetos de educação, que eu não vou ter tempo de detalhar aqui, e ele vai destacar: não sou nem serei jamais agente ou promotor de insurreições, não é? E termina, mas também afirma, assim, 1871, 1870, o ano anterior, é o ano da criação do Partido Republicano, da fundação do Partido Republicano no Rio de Janeiro, portanto, não é, ali o Luiz Gama já está, mais uma vez, marcando o seu pertencimento, né, a político, ideológico, como ele termina aqui, dizendo que ele também tenta se proteger, não é, o Partido Republicano a que ele pertence. E foi deste artigo, desculpem, que eu acabei extraindo o título do livro. Essas lições de resistência não foram, né? O Luiz Gama dá muitas lições, como vocês viram, né? Lições proveitosas de direito, outras lições de civismo, como ele diz, e também a resistência, que está compreendida aqui, mencionada num dos últimos parágrafos, né, desse artigo, que ele termina assim: se algum dia, então aqui, 1871 é uma ameaça, mas digamos assim, uma ameaça ao radicalismo de Luiz Gama, né, que a gente já pode considerar um radical aqui, mas ainda vem mais para frente, lá a partir de 1879, 80, né, quando a gente aprende, né, que começa o movimento abolicionista a tomar força, mas quando a gente olha para esta história, para esse conjunto de textos, para a atuação de Luiz Gama, de todo o seu grupo, aqui em São Paulo, a gente vê que aquela datação, que em geral segue um pouco o que Joaquim Nabuco determinou, ela está, pelo menos, ali ceifando quase que 10 anos, né, desse movimento, dessa atuação. Mas, enfim, ali ele diz o seguinte: foi daqui que extraímos, na verdade, foi até a sugestão de uma das editoras que cuidaram do texto, de colocar como epígrafe esse trecho. Então, se algum dia os respeitáveis juízes do Brasil, esquecidos do respeito que devem à lei, e por uma inexplicável aberração, faltarem com a devida justiça aos infelizes que sofrem escravidão indébita, eu, por minha própria conta, e este é o Luiz Gama, que é muito fiel aos grupos a que ele pertence, maçonaria, Partido Republicano, mas muitas vezes ele vai afirmar isso. Eu, por minha própria conta, sem petrar auxílio de pessoa ou agremiação alguma, e sob minha única responsabilidade, aconselharei, promoverei não insurreição, que é um crime, mas a resistência, que é uma virtude cívica. E essa palavra resistência também aparece no texto dele, entre aspas, e obviamente que aqui eu não vou poder detalhar, mas a gente tem que se lembrar que Luiz Gama, como maçom, como filho do seu século, este século XIX, que é o século das liberdades, das independências, das abolições da França, que foi em 1848, a segunda, né, abolição, foi em 1848, enfim, essa resistência é aquela que está prevista já, né, que é mencionada, evocada, enunciada já na primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não é? Acho que no seu artigo 6º, se não me engano, não é? O direito à resistência contra a tirania, né? Então, Luiz Gama muitas vezes pinta, inclusive num dos seus poemas políticos, de sátira política, das primeiras provas burlescas, ele vai dedicar um poema ao rei cidadão, mas chamando, na verdade, Dom Pedro II de um rei tirano, não é? Então, é isso. Eu acho que eu posso ficar por aqui, Michel, e dizendo que eu não vou falar para a gente poder instaurar uma conversa com as pessoas, mas o que eu pretendia depois apresentar a vocês, eu menciono rapidamente, é este conjunto formidável. Pela primeira vez, então, foi reunido, então era conhecido, né? Eu mesmo tinha publicado uma das cartas a Ferreira de Menezes, que saiu na Gazeta da Tarde,
eu até brinco com as pessoas, né, dizendo assim, gente, eu não posso fazer tudo, mas eu espero que só este levantamento teria que se ver talvez outras repercussões de 13 artigos de Luiz Gama endereçados a Ferreira de Menezes, esse conjunto de 13, né, são cartas abertas, para a gente que gosta, né, de estudar historiografia, são cartas abertas, cartas políticas, muitas vezes elas começam como se estivessem falando. Uma delas, o Gama começa falando da sua casa, do jardim, das flores, enfim, dos pássaros que estão no seu entorno, antes de entrar num texto bastante, digamos assim, dramático, quase, e existem outras que eu apontei, outras questões, digamos, que vão marcar, né, nesse conjunto de textos de Luiz Gama, mas que vão marcar esses textos que vão ter como, digamos, público, né, que vão ter como público-alvo o público do Rio de Janeiro, mas não só, que são textos que vão ter uma repercussão, inclusive, em todo o país, mas muitas vezes o Luiz Gama, porque ele escreve, ele que, também aqui, né, pulando algumas coisas, ele que começa ali final dos anos 70, início dos anos 80, a se afastar do partido, já meados de 70 já começa isso, do Partido Republicano Paulista, que vai virar uma coisa totalmente extravagante, para usar uma palavra dele, na medida em que o Partido Republicano de São Paulo será encampado e será fundado, terá, né, desde o ato de sua fundação, a participação. Luiz Gama esteve presente nessa solenidade, mas é ali que ele rompe com o partido, não com o republicanismo, mas com o Partido Republicano Paulista, que foi encampado por fazendeiros, logo por proprietários de escravos, logo por escravocratas. Ele, Luiz Gama, para quem escravidão e república deveriam caminhar juntos. Então, esse conjunto de textos é muito interessante, porque o Luiz Gama, ele também, eu aponto isso, ele, digamos assim, especialmente nesses textos da última fase, que são muito bonitos, são textos que, se não fossem verdade, né, se não fossem textos jornalísticos, poderiam ser textos assim de uma qualidade, enfim, são textos de uma qualidade literária, assim, digamos, bastante surpreendente. Então, o Luiz Gama, ele conversa e tem como destinatários não só, digamos assim, aquela agremiação, ou seja, os abolicionistas, os não abolicionistas do Rio de Janeiro, aquele, né, da corte, que é o grande palco, o grande teatro, né, político-cultural do Brasil, mas ele também está mandando, né, um recado para os escravocratas da província paulista, onde, segundo ele, cada dia se multiplicam as cenas de horror, né? Cenas de horror, e hoje em dia é difícil a gente pensar, né? Difícil não, talvez um pouco mais fácil a gente imaginar o que são as cenas de horrores, nós que vivemos um pouquinho também soterrados por esse tipo de notícia cada dia, mutatis mutandis, mas dentro dessa situação em que nos encontramos planetariamente, mas também aqui, no caso do Brasil, de uma forma bastante dramática. Eu acho que eu paro aqui, não sei o que vocês acham, para a gente poder ver se existem algumas perguntas, se alguém gostaria de algum esclarecimento. O que vocês acham, Michel, Laura, Paulo? Vamos sim, mas antes, agradecer a você pela apresentação tão apaixonada. Assim, eu acho que tem vários aspectos que vão suscitar questões, debate, mas eu queria salientar uma pesquisa heróica e, e entusiasta, né? Esse Luiz Gama te acompanha há décadas. Ou eu que no largo dele. Mas eu acho fascinante. Apresentando um homem de uma trajetória muito singular e um homem forte, né? Quer dizer, você várias vezes fala em voz, mas dá para ouvir um corpo, uma voz, através das citações, né? E o terceiro aspecto que eu acho assim fascinante também é o lugar da imprensa
né? Como ele usa, quer dizer, de fato, esse novo livro é dedicado ao Luiz Gama, jornalista, né? E a imprensa é um lugar de intervenção, como se diz, dizer, fazer, agir, né? Mas eu fico imaginando que repercussão esses textos podiam ter naquele momento, né? Enfim, mas vou abrir para o debate. Talvez você pudesse sair da sua Ah, tá tela a tela cheia, desculpa. para a É verdade. gente. Share. Stop share. Obrigado. Então, bom, tem vários parabéns da Cristina, parabéns pela palestra e agradeço pela oportunidade. Apresentação apaixonante e cheia de paixão, como d'habitude. Parabéns, professora Alisson Rosa. E Ana Paula, que foi a sua aluna na Unifesp em 2019, disciplina maravilhosa. Bom, Laura vai falar. Laura. Boa noite a todas e todos. Lígia, querida, muito obrigada de vir aqui nos trazer suas luzes. Foi uma apresentação tão bonita, tão articulada, tão oportuna. E eu tenho, na verdade, eu gostaria de fazer quer dizer, eu tenho uma observação e uma pequena curiosidade. A observação é que, quando me vejo diante desse grupo de intelectuais negros tão atuantes e tão numerosos, né? Você, se falar do grupo da Gazeta da Tarde, são esses 4 mosqueteiros, né? Esse quarteto negro que você falou, mas ainda há outros, né? que se somam a essas figuras. Eu fico sempre pensando por que o Brasil demorou tantas décadas, mais de um século, na verdade, talvez, ou quase um século, para ter novamente um grupo significativo de formadores de opinião, não é? E aí eu penso porque o lógico seria que, depois da abolição, esse quadro se repetisse, não? Que se multiplicasse, na verdade, que houvesse um número maior de protagonistas intelectuais dessa qualidade, porque aqui estamos falando de Zé do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama, Ferreira de Menezes, quer dizer, não são quaisquer, né, homens públicos. E demorou tanto tempo, quer dizer, eu vejo hoje em dia, com olhos muito esperançosos, que há tantos colunistas, tantos formadores de opinião atuando na imprensa brasileira. Mas como é que você vê o que me parece um grande ato, né, nesse aspecto? E a outra curiosidade que eu tinha, você citou Diabo Coxo e Cabrião, não é? São duas designações que me remetem um pouco a um imaginário demonológico, quer dizer, são aí Diabo Coxo, óbvio, né? Cabrião, eu não sei de onde vem, mas eu pensei em Cabrão, a ideia do demônio, do demônio corporificado em bode, adoração do bode nos sabás e tudo isso. Então, por que essa escolha de uma onomástica demonológica, né? Não sei se eu estou errada, mas, enfim, você falou en passant, e eu também peguei en passant, então é uma curiosidade. E, de resto, muito obrigada. Realmente foi muito interessante, muito oportuno, e uma pesquisa de fôlego e de tirar o fôlego de quem ouve, né? Porque é uma pesquisa impressionante que você fez de historiadora da literatura. É isso. Obrigada, querida.
Obrigada a você. Eu posso responder, Michel? Ou você Claro, quer... claro. Não, não precisa Então, de autorização, a palavra é não, é que toda às vezes as sua. pessoas gostam de fazer os blocos, né? Então era só para perguntar, assim, para a gente ver como se organizava nesse sentido. Vou começar pela Laura. Exatamente, Laura, existem outros abolicionistas negros, mas acho que esse quarteto negro que eu menciono são aqueles que tiveram talvez um pouco mais dessa digamos assim, dessa projeção, e foi, inclusive, preparando um capítulo para o livro da Maria Helena Machado, eu deixei aqui, o Tornando-se Livre, não é? Luiz Gama, Voz Negra na Política, e fazendo algumas pesquisas, eu queria... ainda tem coisas que eu não consegui tirar, desenterrar da minha tese ainda, não é? Mas, fazendo pesquisas sobre essa voz negra de Luiz Gama no abolicionismo, e foi aí que eu comecei, ainda nem tinha começado digamos assim, a fazer a pesquisa, digamos assim, na hemeroteca, que começou que me chamou a atenção, digamos, essa coincidência do Quarteto Negro atuando ali no início da década de 80 na Gazeta da Tarde, não é? Enfim, então são esses os nomes que eu tinha conseguido levantar. Pois é, né, Laura, que bom, no certo sentido, que a gente, mais de um século, né, começa a ter de novo esses abolicionistas e formadores de opinião. Eu acho que seria um tema interessante para a gente conversar com mais calma, mas eu acho que isso tem a ver com o lugar que o negro vai ocupar ou não ocupar no pós-abolição, né, de como que ele vai ser alijado, né, de alguns espaços de poder. Eu acho que a gente pode observar o que foi uma trajetória de, um, de uma figura como o próprio Lima Barreto, que eu só lamento que ele não tenha sido contemporâneo, nascido e vivido também em São Paulo, porque eu acho que seria ali, digamos, uma pessoa cuja sensibilidade e temperamento o teria aproximado, enfim, né, de Luiz Gama. Eu acho que isso tem, digamos assim, eu não sei o que te responder, mas eu acho que a questão nós tivemos, assim, falando também muito pouco, estou te falando meio assim, sem a batom rompu, eu acho que a nossa república teve, mas isso não sou nem eu que acho, que penso, mas houve um ímpeto embranquecedor, né, da república, que eu costumo dizer, o Luiz Gama não viu. Ele faleceu em 1882, 6 anos antes da abolição, 7 anos antes da república, que o teria, né, nos dois casos, ele teria ficado, acho que, muito decepcionado, né? Isso não era... Foi Lopes Trovão, né, que diz: essa não era a república dos meus sonhos, me corrijam os historiadores. A de Luiz Gama também não teria sido isso. Ele que tinha uma visão totalmente idealista de que se digamos, se superaria, não só, né, os homens se tornariam iguais, né, homens livres. Ele tem até separei um slide que a gente não vai poder mostrar, mas ele tem um lado idealista em que ele sonhou que a corrupção, né, dentro de uma ordem republicana, a corrupção sistêmica, que ele, aliás, pinta muito bem, né, a desigualdade social e racial desapareceriam dentro de uma lógica, entre aspas, republicana, e a nossa república não entregou. Estou repetindo aqui, pessoas que vivem dizendo isso, não entregou isso daí para nós, né? Então, eu acho que é muito bom a gente ver hoje o espaço, né? Aliás, o espaço, que eu vou dizer uma coisa, não sei se é curiosa, o que vocês vão achar, mas depois de George Floyd, parece que descobriram tanta gente, né? E lamento, né, gente? Um pesquisador, um doutor, enfim, não estou falando das celebridades. Vocês viram o pé atrás que o Luiz Gama tem com essa questão da celebridade, né? Algo que vai rapidinho, que é a projeção e que, digamos assim, acho que celebridade, eu assim, tento compreender por que o Luiz Gama falou assim: eu não sou celebridade, né? Entendendo que talvez por trás ali haja um laço, ele que é um grande moralista no sentido, né, clássico do termo, assim, de vaidade, né, por trás disso aí. Então, eu acho também curioso o número hoje de, digamos assim, de jornalistas, intelectuais que estão sendo procurados pela mídia, desenterrados, quando, principalmente depois de 2020, né? Lembrando que em alguns casos, não estou falando das celebridades, que também acontece, né, cai lá, qualquer coisa, mas um intelectual, um pensador, um pesquisador, a gente não se faz de um dia para o outro, né? Isso leva-se anos, mas acho
que é interessante, e os movimentos que a gente tem observado dentro das universidades também, com muitas tensões, muitas reações, né? Os pianos sabem bem disso, o USP, que é minha alma mater, mas, enfim, também passei por lá como professora, mas nós sabemos as grandes resistências, a grande resistência que houve dentro da própria universidade, a maior universidade brasileira mais reputada, para se admitir questões como cotas sociais, depois cotas raciais, mas a gente vê que acho que essa etapa já foi vencida. Eu acho que eu não sei se eu acho, não sei não, acho que eu não Claro, respondi não, tá muito pergunta, a gente perfeitamente. poderia, né? Claro. Agora, quanto a Diabo Coxo e Cabrião, a origem não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, não. Esse nome, e Laura, você vai me perdoar, porque eu deveria ter voltado um pouquinho antes. Aliás, estou precisando, que esse é um dos capítulos da minha tese que ainda não trabalhei, mas o Diabo Coxo, o Diabo Coxo vem de Diabo Coxo, o Cabrião também vem de Cabrion, que é dos Mystères e de são Paris, títulos dos Mystères de segundo Paris, Jacqueline. exatamente, porque isso, ele é Mystère de Paris. Então, isso daí eu destrincho um pouquinho mais nos capítulos da minha tese que eu dediquei ao Diabo Coxo, aos inícios da atividade jornalística de Luiz Gama, não é? E que são trazidas por Ângelo Agostini, que havia passado por Paris e estudado desenho antes de ir para o Brasil, né? Então, ele vai, a mãe dele casou-se com um português, ele vive primeiro em São Paulo, antes de ir para o Rio de Janeiro, onde mais tarde ele vai fundar a importantíssima revista Ilustrada. Mas um personagem como o Cabrião vem ali do Mystère de Paris, e eu fiz essa pesquisa, eu não tenho ela muito fresca na minha cabeça, mas vem daí. Desculpa não te dar referência. Não, está perfeito. Obrigada. Maiores e melhores. Só uma curiosidade. No caso de Michel, é isso mesmo, Michel. Luiz Gama, como eu disse, né, em português, pelo menos, cor e corpo, né, a palavra cor já está no corpo, né, da própria palavra. Então, acho que o Luiz Gama escreve, sim, com o seu corpo, e ele dá essa sua voz. E é muito interessante, numa dos slides que eu tinha separado para mostrar a vocês, em 1880, ele escreve no jornal Gazeta do Povo um breve texto, uma manifestação em defesa de José do Patrocínio, que tinha vindo a Santos fazer um comício e foi, digamos, insultado, né, xingado de negro. E o Luiz Gama, naquele momento também, né, engraçado, a gente tem uma campanha abolicionista que está deslanchando. Acho que tem um brasilianista, David Haberly, que mostrou isso muito bem, me surpreendeu bastante. Ele disse como antes, ele tem um artigo fantástico, não sei se já foi traduzido, chamava Anti-Slavery, Anti-Slave. Então, como que a campanha, né, o movimento anti-escravidão, ele também vai se acompanhar do movimento anti-escravo e anti-negro. Não é? O Haberly, eu até mencionei em algum lugar aqui da minha introdução, não tenho como achar agora. Então, eu estava dizendo isso porque nesse artigo é um artigo que é muito interessante. E ontem falávamos com a Karina Marques ainda está aí, Karina, onde a gente conversava. O Luiz Gama começa dizendo assim. Estou aqui, Lígia. Saindo. Oi, querida. Olá. Eu tinha preparado para você. Obrigada. Eu tinha preparado para você, porque o Luiz Gama diz assim: em nós, saindo em defesa de José do Patrocínio. Então, em nós, e aqui eu estou também pensando num aspecto enunciativo discursivo, em nós, até a cor é um defeito, um vício de origem, um estigma de um crime. Então, esse nós, ele está dizendo em nós, né? Eu, José do Patrocínio, que somos abolicionistas negros. E um pouco mais adiante, ele faz uma coisa interessantíssima do ponto de vista, de novo, né, dessa, assim, porém, esse nós, né, que éramos nós negros, nós abolicionistas negros, né, então ele já está apontando ali, é um dos primeiros textos em que ele menciona isso, já está no final da vida ali, está com 50 anos. E depois ele diz assim, mas nós, abolicionistas, formamos uma só família. Então, ele amplia esse nós, eu acho assim, aí vem os delírios, a minha apreciação desse livro, como é que ele vai jogando, né, com essa, como é que ele vai, o que ele vai colocando dentro desse nós, expandindo para essa família política, e vai, né, dizer que o que interessa, né, ele diz assim, todos sabem que José do Patrocínio
pela sua honradez, pelos seus brios, pelo seu valor, que não tem cores, né? Merece o respeito dos homens de bem. É um texto curto, mas, enfim, só para marcar, então, Karina, guarda isso, que a palavra defeito e o defeito de cor aparece nesse texto de Luiz Gama e que depois a gente vai encontrar ali no romance da Ana Maria Gonçalves, Defeito de Cor, né? Que é a história romanceada da mãe de Luiz Gama, a africana Luísa Maim, não é? E, enfim, o Luiz Gama, que na carta a Lúcio de Mendonça fala das buscas, né? Perdeu o contato com a mãe, das incessantes buscas, né? Por sua mãe, que se perde, talvez tenha sido deportada para a África, e nesse romance belíssimo, a gente tem a história contrária, né? Da mãe idosa que vai tentar reencontrar o filho aqui no Brasil. E com relação às repercussões, Michel, eu acho que as repercussões a gente vai também... É uma coisa muito curiosa, mas, enfim, não é o caso só de Luiz Gama, mas como muita conversa, muita polêmica. De outra coisa, o Luiz Gama era um grande leitor de jornais, que ele vai comentando. Eu li no jornal, como outros também, né? Se dá, não existem imagens, são textos praticamente sem imagens, mas acho que a repercussão em alguns textos de Luiz Gama, que a gente consegue levantar, é o fato dela ter sido reproduzida assim. Ele escrevia aqui em São Paulo, saía no Rio de Janeiro, saía na Gazeta da Tarde, era reproduzido em outros, principalmente a partir dos anos 80, como é que dos jornais, a partir dos jornais de São Paulo, ou do Rio, ou da província, eles vão ser replicados no interior ou em outros rincões aí, do país. Teria que ser rastreado, mas tem um artigo dele que é maravilhoso, por favor, adoradores de Joaquim Nabuco, leiam, porque o Luiz Gama vai ser, um texto que chama Questão Jurídica, esse que aparece na província de São Paulo, e Luiz Gama certamente calculou, ele que era um estrategista. Ixi, Ele não vai fazer nada sem, né, dar um ponto ali, sem, enfim, de uma série de digamos assim, de frustrações, enfim, de atuação de representantes do governo, que fecharam os olhos e passaram por cima de uma determinada legislação, e no final ele nomeia ninguém mais, ninguém menos do que o pai, do que o conselheiro Nabuco de Araújo, o pai de Joaquim Nabuco. É uma das hipóteses que eu tenho acerca do silêncio de Joaquim Nabuco para com Luiz Gama. Mas isso daí pode ser, a gente pode falar outra hora. Sim. Muita, Teodoro Sampaio, Manuel Quirino. Uhum. bom, tem um mundo paralelo aí no chat, de Por exemplo, elogios da agora que eu vi. Mariana, da Cariana, da Jorana, que teve que sair, o Paulo, bom, a Jacqueline mencionou os Mystères de Paris para o Cabrião. Acho que o Diabo Corro tem essa fonte Diabo espanhol, Corro, mas tem Le Diable Boiteux, imagino, também, O a Diabo Boiteux, referência também foi uma... francesa. Foi. E Paulo citando outros intelectuais negros pós-abolição, Teodoro Sampaio, Manuel Quirino, e reforçado pela No Laura. pós-abolição, exato. Bom, não sei se tem outras observações, deixa perguntas. eu fazer uma pergunta. Paulo. Lígia, agradecer em primeiro lugar a você enormemente, é um grande prazer tê-la aqui, viu? A sua fala foi maravilhosa, sua pesquisa é gigantesca, de uma importância, assim, também igualmente gigantesca. E você mencionou na sua fala, né, que os artigos que mencionam Luiz Gama dariam um outro trabalho, né? Todo um outro trabalho de prospecção, de estudo e tudo isso. E eu gostaria de perguntar para você que outras possibilidades assim você vê, que outras perspectivas você vê para o estudo, o que resta fazer, né, em termos de documentação, no caso do Luiz Gama. Claro que se abriu um universo
praticamente infinito de possibilidades, né, de pesquisa a partir do seu trabalho. Mas o que está mais à mão? E uma outra questão também, você tem certamente, né, visto a multiplicação de estudos sobre o Luiz Gama nos últimos tempos, né? E então já chegou num ponto que não é mais possível de acompanhar tudo que se escreve sobre Luiz Gama. Como você vê o cenário atual, que me parece que, a despeito de tudo, nesse aspecto específico do conhecimento, ele talvez seja auspicioso, né? Acho que sim. Obrigada, Paulo. Seja um prazer estar conversando com você também, não é? E, olha, existem outras perspectivas de Luiz Gama. O que eu receio, às vezes, chego até a lamentar, é que o Luiz Gama dá trabalho. Né? O Luiz Gama dá trabalho, não estou falando só o problema, né, de fontes. Então, eu acho que é sempre interessante, em primeiro lugar, eu acho que isso eu aprendi muito na minha formação francesa, na minha formação aí no Chibover, né? Acho que é muito interessante, bastante formador, porque a gente não tem o direito, você sabe muito bem, né, de ignorar os trabalhos que são feitos quando, né, em relação ao tema, pelo menos eu sempre ouvi isso, desde Mário Carelli, que também foi meu orientador, antes de nos deixar tão cedo, mas foi meu orientador no DEA, onde eu, enfim, que eu fiz também em Paris 3. Então, eu acho que há uma... No caso do Brasil, eu acho que é interessante, hoje a gente não pode mais ter a desculpa de que foi feito lá em tal lugar, em tal região, então a gente não conhece o trabalho. Digamos, a disponibilização de fontes, de trabalho de bibliografia, hoje não permite mais a gente dizer. A gente não pode cancelar, né? Pessoas, pesquisa, quando eu digo, gente, por favor, leiam Luiz Gama, não pouco importa se eu, né, se eu chamo A, B ou C. Então, eu acho que é interessante, digamos, eu acho que tem alguns trabalhos interessantes que estão tentando trazer novas abordagens. Eu fico feliz, como eu falei para vocês, eu fiquei feliz de participar no mês passado, no mês de fevereiro, acho que foi o primeiro trabalho em nível de pós-graduação, mestrado, dedicado a Luiz Gama na imprensa na Escola de Comunicações e Artes. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, esse Luiz Gama jornalista, que eu apresento aqui, né, embora você, como você falou, tem outras perspectivas de Luiz Gama, eu não escrevi, mas eu já disse, esse conjunto de textos, assim, né, cruzando aquelas tabelas que eu falei para você, isso aqui, se eu for, eu não tenho nenhuma, né, vocação, talento para isso, mas aqui eu enxergo, né, nesse conjunto de textos e os outros que ficaram de fora, a gente poderia ter né, acho que uma série com umas 4 temporadas, assim, com 5, 6 capítulos em cada um. Eu acho que algo aprofundar já a partir desse trabalho que foi feito aqui, porque a gente não faz esse trabalho, pelo menos assim aprendi na França, para que todo mundo volte ao arquivo depois, né? Que a gente tem essa preocupação de fazer um trabalho fidedigno para, a partir daí, as pessoas seguirem um pouco adiante. Então, eu estou muito interessada, e eu acho que alguém poderia pegar um gancho aí de ver essa... Eu não digo só as cartas de Luiz Gama Ferreira de Menezes, os textos das cartas da Ferreira de Menezes, acho que tem um trabalho aí grande a ser feito, não é? Colocando essas pessoas, como eu disse a vocês, aqui eu não tenho só o Luiz Gama, eu tenho muita gente. Já falei de uma relação que um dia precisa ser melhor discutida, que é essa com o Joaquim Nabuco, mas a de Luiz Gama com esses outros abolicionistas. Então, Luiz Gama, escrevendo na Gazeta da Tarde, um Luiz Gama se dirigindo a Ferreira de Menezes, que também está escrevendo naquele momento, ele que está, acho que nunca se encontraram, mas é um André Rebouças, convidando-o para escrever o texto, digamos assim, de abertura do primeiro número do Abolicionista e fazendo, digamos assim, o texto introdutório, apresentando o primeiro dos abolicionistas, Joaquim Patrocínio, que vai chamá-lo depois do nosso general, enfim, olhar para essas crônicas. Eu acho que tem um cruzamento aí
ainda de fontes. Por que eu digo esse trabalho é muito importante? Porque, com exceção, até deixei aqui do lado, da coletânea de artigos chamado, vocês estão vendo aí, né? Campanha Abolicionista, do José do Patrocínio, que foi feito com a introdução do José Moreira de Carvalho, que foi feita por um pesquisador da Biblioteca Nacional, da sempre da Biblioteca, a Hemeroteca Digital e tudo, mas sempre dá uma agonia, e desde 19 eu falo assim, meu Deus, espero que aquilo sempre tenha condição de se manter. Mas, enfim, nós desconhecemos, e eu estou te falando de outros cruzamentos, né? No caso de Luiz Gama, portanto, tem todos os artigos onde ele fala de outras coisas, e esse Luiz Gama, que é notícia, eu acho que é uma coisa interessante, da gente saber, quer dizer, quem noticia, por que noticia, e como é que o Luiz Gama também é essa figura presente, também como notícia, né, na imprensa. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Eu já tenho algumas, quer dizer, eu rastreei, mas eu não sei se eu vou me debruçar sobre isso, porque eu tenho outras coisas, sobre outros temas me aguardando. Mas, então, voltando a essa questão do cruzamento, eu acho que é uma pena, eu até costumo dizer que essa obra de Luiz Gama, ela dialoga já, por exemplo, com José do Patrocínio, que são essas crônicas abolicionistas, né? Só que muitas delas começam ali, final de 70, início de 80, vão além, vão até quase a abolição, mas nós não temos, por exemplo, ontem mesmo eu perguntei para uma pessoa, assim, para um amigo que é um escritor negro, eu falei assim, escuta, o que você leu do André Rebouças? Você conhece alguma coisa? Ele falou, não. Nós, acho que temos trabalhos, digamos assim, importantíssimos, né, acadêmicos, sobre o André Rebouças, como antes de eu fazer alguma coisa, eu tinha trabalho sobre o Luiz Gama, mas eu acho, por exemplo, que seria urgente a gente rastrear, por exemplo, a produção jornalística do André, né, rastrear e levantar e também publicar o André Rebouças, ou seja, esse quarteto negro, ele, por enquanto, ele é um quarteto de duas vozes, a gente precisa ouvir, né, essas outras vozes aí, no caso do André Rebouças, uma reedição do seu diário, que é de 38, né? Porque, como eu já disse, eu não queria ler Luiz Gama ou vê-lo citado em trechos, eu queria ouvir o Luiz Gama e, como ele foi ouvido em vida, eu acho que é o que a gente precisa fazer, ele é um comunicador, eu acho que ele falava para ser ouvido, acho que ele gostava disso. Assim como a gente não tem a produção jornalística do Ferreira de Menezes, que abandona sua carreira jurídica, volta para o Rio de Janeiro, de onde ele era, tem um trabalho importantíssimo feito por alguns pesquisadores no campo da história, né? Uma delas é a Ana Flávia Magalhães, e eu falei assim, qual é a edite, pelo amor de Deus, Ferreira de Menezes, o grande amigo de Luiz Gama, porque eu acho que deve sair tanta coisa interessante desse Ferreira de Menezes, que além de amigo de Machado também, que além de fundador da Gazeta da Tarde, né, de escrever ali, né, de ser um dos redatores, era também era tradutor, traduzia peças, textos em francês, por exemplo. Essa produção do José Ferreira do Ferreira de Menezes é muito interessante, né, a gente, enfim, pesquisar. E colocar também o Luiz Gama digamos, nesse diálogo com outras figuras que não fossem do seu campo, como o próprio Joaquim Nabuco, já falei para vocês, já escrevi sobre esse silêncio, tenho lá minhas hipóteses, né, do Joaquim Nabuco, que é a cara que o Brasil quis ter depois da República, não é, que criou, digamos assim, uma vertente para contar a história do abolicionismo, né, deixando de lado muita gente, não só o Luiz Gama, mas outras pessoas que atuaram em São Paulo, mas a gente também pode colocar o Luiz Gama digamos assim, em contraste com os discursos escravocratas. Penso, por exemplo, em algo que ele mencionou, ali eu sei que foi ele, porque digamos, é um texto que praticamente se reproduz igual depois do jornal, mas no Cabrião ele vai fazer uma crítica às cartas de Erasmo, do escravocrata José de Alencar, né? E falei também da possibilidade da gente estender a leitura de Luiz Gama em comparação com outros, digamos assim, figuras emblemáticas que poderiam ser coladas. No Brasil ele foi o único, né, o único negro abolicionista ex-escravo, mas a gente tem, no caso dos Estados Unidos, uma figura como também notável, como o Frederick Douglass. Eu já fiz, então, as pessoas aí que assistiram meu texto, já fizemos, né, uma leitura, digamos assim, comparada,
entre a narrativa do ex-escravo Frederick Douglass, que agora acaba de sair no Brasil com uma nova tradução, e a Carta de Luiz Gama Lúcio de Mendonça, não é? Ou fazer uma comparação dessas narrativas, que tem umas tópicas assim, né, que se repetem nessas narrativas de ex-escravos norte-americanos. A gente poderia até ver, não sei assim, de cabeça, mas acho, procurando no espaço, digamos, da afrodiáspora, outras figuras semelhantes. Mas o Luiz Gama, talvez, ele precisa ter, quando o Luiz Felipe Alencastro escreve que seria bom, né, se estudantes africanos conhecessem o Luiz Gama, eu acho que o Luiz Gama poderia ser melhor conhecido pelos estudiosos da escravidão aqui no Brasil. Aliás, eu acho que não há, hoje, para mim, história da escravidão, do republicanismo, no século XIX, que possa, digamos assim, passar, fazer economia ou se abstrair da figura de Luiz Gama. Foi uma resposta meio longa, né, Paulo? Não sei se eu respondi tudo. Lígia, foi uma resposta apaixonada como o resto da sua apresentação, e eu, bom, para você e os brasileiros no Brasil, são quase 4 horas, aqui são quase 20, e bom, você falou da voz e do corpo do Luiz Gama. Temos você virtualmente, a ideia era ter você aqui presencialmente, como se diz hoje, mas não deu para concretizar o convite, que vamos tentar relançar em outra ocasião, mas dizer que corpo e voz, apesar de virtual imediato hoje, vão poder ser de novo reencontrado no canal YouTube de Le Brésil en Question. Eu queria agradecer nos bastidores a Jessica Assar, que está gravando essa apresentação e que está organizando, e eu já tenho 2 conferências, Jéssica, se eu não me engano, a da Daisy e a do Sérgio Ferro, e em breve terá a conferência da Marina, a conferência passada, e a sua. Vamos deixar um intervalo para continuar atraindo o público. Aproveito para agradecer todas as pessoas que assistiram e fazem o sucesso desse ciclo, junto com os convidados, e também anunciar que o próximo encontro será dia 13 de abril, continuando na temática da escravidão, com o historiador João José Reis. Esse encontro terá um outro formato de conversa, não de palestra, mas não vai deixar de ser tão instigante e interessante quanto o seu, quanto a sua apresentação. Então, bom, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Eu que E a agradeço. você, a todos, boa noite ou bom final da tarde aí. Boa noite, mais uma vez. Muito obrigada, e obrigada. São tantas as manifestações, vocês me desculpem de não poder agradecer a todos, mas fico Dá uma bastante lida feliz. aí no Vou chat, dar uma tem lidinha. Tá bom. E vários agradeço a presença comentários. dos professores, professora Jaqueline, professora Hilda, enfim, de outras pessoas que eu deixo talvez aqui de mencionar. E mais uma vez a você, Michel, obrigada por esse convite, não é? E vamos adiando até quando for possível. Obrigada também a Paulo, professora Laura, e Laura, querida amiga. Laura, você viu a Páscoa ali em cima? Ela saiu recentemente, né? Saiu recentemente. Então, Ainda não li a tradução, mas eu já sou. Um passarinho me contou que está muito boa, que está muito bonita.
Tá bom, então, gente. Muito obrigada. Obrigada, E Lígia. até breve a todos. Grande abraço, hein? Tchau. Tchau, meninos. Tchau, todo mundo. Tchau.